Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos início a mais uma aula da Cristologia e Pneumatologia. Estamos na nossa terceira aula e hoje o nosso tema será a doutrina do Espírito Santo ou a doutrina e a pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo ele não é uma força, tá? Como dizem algumas seitas por aí afora, mas ele é uma pessoa com sentimentos, com desejos, com vontade. E ele faz parte da terceira pessoa da divindade, ou seja, faz parte da terceira pessoa da Trindade. A palavra Trindade, a gente não encontra ela na Bíblia, mas há todos os indícios e todas as provas que a Trindade ela é completa, perfeita, tá? Segundo os propósitos a qual Deus designou. E hoje nós estaremos falando sobre o Espírito Santo, esse ser que tem as mesmas características, tanto do Pai e do Filho também. Existem duas palavras gregas que vão definir o que é a pneumatologia. Tá bom? Então, nós temos aqui pneuma, que quer dizer espírito, e logia, que quer dizer estudo ou pesquisa. Então, essas duas palavras gregas, elas vão determinar qual é o seu significado real. Logo, o seu significado e o seu propósito e o seu estudo é nada menos o quê? É a ciência que estuda a existência do Espírito Santo, sua natureza divina, seus atributos e manifestações, seu relacionamento com Deus Pai e com Deus Filho e a sua influência com o universo, seja ele físico ou seja ele espiritual. Então, é isso que nós vamos estudar, tá? A pneumatologia vai nos dar a possibilidade de compreender um pouco mais a respeito do Espírito Santo. E a gente, então, vai começar por aqui, tá? Então, esse é o nosso princípio de estudo a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. A doutrina, tá? Ou o cumprimento da palavra, ela é encontrada em Joel, capítulo 2 em diante, que vai falar sobre a profecia que nos últimos dias se derramaria do Espírito sobre toda a carne. Então, Joel capítulo 2, versículo 28 até o 32, se não me falha a memória, vai falar a respeito desse derramar, desta promessa que já estava decretada desde do Antigo Testamento. E a atuação do Espírito Santo, ela vem desde a antiguidade, ou seja, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver a atuação desse Espírito atuando, tá? No meio da igreja, no meio do povo de Deus, juntamente com o Pai, juntamente com o Filho. Eu costumo dizer que nós temos aí 3 eras importantíssimas para com a humanidade. Temos a era do Pai, aonde Deus vai se manifestar e se fazer conhecido a toda a humanidade por intermédio de Moisés, a qual o Senhor vai dar então a lei escrita em pedras para Moisés, e logo após essas leis, elas serão transcritas para o papel, que é o pergaminho, né, e o papiro, que mais longo à frente, o futuro, né, veio então ser escrito, para que pudesse então permanecer e chegar até nós hoje. Tá? Então, nós temos aí a era do Pai, onde Deus se manifesta, onde Deus vai se revelar,
onde Deus vai tratar com o povo, vai escolher um povo para que esse povo pudesse ser santo, né? E dar início, então, a uma evangelização mundial. Tá? Então, o conhecimento de Deus teria que ter início através de quem? Através do povo judeu, através do povo hebreu, que tem a sua descendência direta por intermédio de Abraão. Tá? E a atuação do Espírito Santo também está lá atuando de uma forma indireta para que Deus pudesse então tratar com o povo, chamando sempre o povo à santificação, à não adoração a outros ídolos, mas que fosse um povo que adorasse um único e perfeito Deus. Tá? Na presente era, que é a era do Novo Testamento, onde a profecia a respeito de Cristo vem se cumprir, nós temos aí então o quê? Nós temos aí, a partir do Evangelho de Mateus, a atuação do Filho. Então nós temos aí, Novo Testamento, a era do Filho. O Cristo ressurreto, nascendo, se desfazendo de toda a sua glória, de toda a sua magnitude, de todo o seu poder, e vindo a esta terra para poder então atuar, fazer e estabelecer a vontade do Pai. E agora, na nossa época, nós estamos na era do Espírito Santo, tá? O ruach, o sopro, o Espírito, pneuma, tá? Que agora está onde? Que está agora atuando no meio, no seio da Igreja de Cristo. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito, o pneuma, também vai estar aqui conosco. Quando a igreja for retirada, for arrebatada, esse Espírito Santo, esse Espírito de Deus, ele também será o quê? Ele também será retirado. A palavra de Deus diz que é o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, enquanto a igreja está aqui, é o Espírito Santo que vai convencer o homem, tá, a respeito dessas três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, não é o pregador, não é o mestre que simplesmente que vai ensinar, tá? E as pessoas vão aceitar a Cristo e outras coisas mais. Mas sim, a palavra do pregador, a palavra do mestre, a palavra do pastor, ela vai ter uma grande valia, uma grande unção e poder. Mas, na verdade, quem vai fazer e surgir o efeito necessário é o Espírito Santo, que vai atuar na vida, no coração dessa pessoa. Tá? Então, é o Espírito Santo que vai determinar, que vai tocar, que vai impulsionar essa pessoa a aceitar a pregação que é transmitida, a palavra que é transmitida. Tá? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tá? Então, ele tem uma influência tanto no mundo físico, tanto quanto no mundo espiritual. Tá? Tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Tá? Então, ele também está relacionado com o quê? Com a regeneração. Quando o camarada ele aceita Cristo, é o Espírito Santo que vai fazer o quê? Que vai fazer a limpeza necessária para que esse indivíduo, tá, ele passe então o processo de quê? O processo de regeneração, de limpeza, de aceitar as coisas de Cristo e se afastar das coisas do mundo. Então, é o Espírito Santo que vai movê-lo, que vai convencê-lo que tudo aquilo que ele estava fazendo é errado, que tudo aquilo que ele estava sendo direcionado, o caminho que ele estava indo, era um caminho errado. Então, é o Espírito Santo que vai determinar isso aí. Tá? Também nós vamos ver o quê? Os atributos, ou seja, as qualidades do Espírito Santo e também os seus nomes, que são aí relacionados, tá? Para com tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Tá? Mas, no modo geral, de início e a princípio, a pneumatologia, ela é o quê? Ela é a ciência que estuda a existência do Espírito Santo, sua manifestação, sua natureza, seus
atributos e suas manifestações, seu relacionamento com o Pai e com o Filho, tá? E a sua influência, tanto no mundo espiritual quanto no mundo divino. E ele também vai estar relacionado com a ressurreição também, tá? Então, vamos dar início a isso aí, vamos apagar isso aqui, para que a gente possa, então, prosseguir. Então, gente, nós vimos aí, tá? Agora nós vamos entrar nos nomes do Espírito Santo, para que você possa estar acompanhando na tua apostila, a página 54, tá? A página 54 vai estar falando sobre o quê? Nomes que identificam o Espírito Santo com a Trindade, tá? Com a Trindade, ou seja, com o Pai, com o Filho e com o próprio Espírito. Então, quais são esses nomes que vai identificá-lo, tá? Vamos lá. Vou apagar aqui. Tá? Então nós temos aí os nomes, tá? Os nomes dados aí ao Espírito Santo, tá bom? Então nós colocamos aqui todo o seu conteúdo, mas só para a gente entender um pouquinho a respeito disso aqui, tá? Então, Espírito de Deus, um dos nomes. O que isso aqui significa? Isso aqui vai significar a interação desse Espírito com Deus. Ou seja, desde Gênesis, tá? Nós vamos ver o Espírito Santo atuando diretamente com Deus. Por isso que ele é chamado de Espírito com Deus, de Deus. Tá? Lá, quando foi estabelecido a criação, o início de toda a criação, e Deus então vai falar, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? O Espírito estava também atuante naquele lugar, naquele momento e naquela hora. Então, o Espírito de Deus vai determinar que esse Espírito também ele estava atuando, ou seja, a interação que ele tem com Deus. O Espírito de Cristo também vai falar sobre a interação que ele vai ter com o próprio Cristo. Como ele atuou na vida de Cristo, como ele atuou nos tempos de Cristo, operando os milagres, vindo em forma de pomba e outras coisas mais. E o Espírito Santo vai ser como ele interage, tá, com a humanidade e como ele interagiu no Antigo Testamento e também no Novo Testamento.
tá? Então, aqui vai determinar como ele interagiu com a humanidade, principalmente em Atos capítulo 2, quando foi feito e realizado e cumprido o dia de Pentecoste, tá? Então nós vamos ter aqui o seguinte, gente, só para a gente ter uma ideia, na época do Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha de forma esporádica. Quando ele permaneceu e ficou conosco até hoje, no dia de Pentecoste, então ele veio e ficou. Esses daqui, gente, são um dos nomes que vai direcionar ou interagi-lo com a Trindade, ou seja, o seu relacionamento com Deus Pai e o seu relacionamento com Deus Filho, tá? E ele então vai também interagir com a humanidade, tá? Então, essa aqui, tá? O Espírito Santo vai nos trazer também a interação de santificação, né, de regeneração, tá? De convencimento e outras coisas mais. Então, havia e há até hoje uma intimidade entre essas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles interagem desde a eternidade, tá bom? Desde a eternidade. Tá? Aí, nós vamos encontrar aí, tá? Ele interagindo desde a eternidade. Um requisito da natureza do Espírito Santo é que ele vai ser determinado como alguém, tá? Alguém que vai substituir outra pessoa. No grego, tá? No grego, o Espírito Santo será o significado de paracleto. Vou apagar isso aqui para a gente compreender um pouco mais isso aqui, tá bom? Então, nós temos então os nomes que descrevem o Espírito Santo, tá? Então, além dos outros nomes que vai identificá-lo com a Trindade, tá? Aqueles nomes que nós falamos anterior vai identificar com a Trindade, tá? Que é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo e o Espírito Santo, que vai estar interagindo com o Pai, com o Filho, tá? Nós temos aí outros nomes que vão descrever, tá? O Espírito Santo, tá? Então, o primeiro ponto que vai descrevê-lo, ou seja, que vai compará-lo, vai ser o quê? Consolador, tá? Consolador. Então, a palavra consolador, no grego,
tá? Ela vai dizer o quê? Ela vai dizer, em rápidas palavras, tá? Outro do mesmo espírito, tá? Então, a palavra consolador vai significar outro do mesmo tipo, tá? Então, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, 17 em diante, vai falar o seguinte: Cristo vai ter uma reunião com os seus discípulos e vai explicar a respeito da sua partida, ou seja, do seu retorno novamente ao céu. E os discípulos então vão ficar preocupados, vão ficar entristecidos, mas o Senhor vai falar o seguinte, para que eles não pudessem ficar preocupados. Por quê? Porque ele enviaria outro consolador, ou seja, outra pessoa igual a ele, do mesmo tipo, com as mesmas características que ele. Tá? Então, enquanto Cristo estivesse ali, não precisava de um outro consolador. Por quê? Porque o próprio Cristo estava consolando, estava amparando, estava direcionando, tá? Estava tomando conta, cuidando, tanto na esfera espiritual quanto na esfera material, dos discípulos. Tá? Estava sempre pronto a atender as pessoas. Tá? Então, essa palavra consolador, e no grego paracreto, tá? Ela vai determinar o quê? Segundo a tradição judaica, quando uma pessoa ela era condenada inocentemente ou não, quando essa pessoa ela não tinha alguém por ela, tá? Não tinha ninguém para poder ajudá-la, não tinha condições de pagar um advogado, o que acontecia? O melhor amigo da pessoa, o mais chegado da pessoa, ia com ele perante o juiz, diante da corte, tá? Para poder orientá-lo, para poder direcionar e ele falar tudo aquilo que o seu amigo determinou. E em alguns casos, o próprio amigo falava, tá? No lugar daquela pessoa que estava lá sendo julgada. Tá bom? Então, por isso que o Consolador, tá? Ele vai fazer as mesmas funções do seu antecessor, no caso aqui, tá? De Cristo. Então, o Espírito Santo, tá? Ele também vai se descrever como o outro, tá? O Espírito Santo é o outro consolador, que veio substituir quem? Que veio substituir o próprio Cristo. Por isso que ele é o outro, tá? Considerado como o outro, do mesmo tipo, tá? Então é agora que o Espírito Santo faz o quê? Agora o Espírito Santo ele vai consolar, ele vai confortar, ele vai instruir, ele vai ensinar, ele vai direcionar, ele vai fazer tudo que Cristo fez e ainda um pouco mais. E ele vai além mais do que Cristo fez. Tá? Por quê? Porque esta é a função dele. Esta é a função que ele foi enviado. Tá? Então, enquanto o Filho vai exaltar, glorificar o Pai, o Espírito Santo ele vai exaltar e glorificar a Cristo. Tá? Vai glorificar a Cristo. Então, é esta a determinação e função. Tá? E nós, por intermédio do Espírito Santo, tá? Vamos pedir todas as coisas ao Pai em nome de quem? Em nome de Cristo, porque foi Ele que pagou o alto preço, tá? Por nós. Então, os nomes que vão descrever o Espírito Santo, tá? Primeiro, Consolador, que é o outro do mesmo tipo, o Espírito da promessa, que é aquele que estava prometido desde lá de Joel, né, capítulo 2, versículo 28 em diante, e anteriormente nós vamos ver algumas profecias, tá? E o Espírito da verdade, tá?
Cristo vai dizer que o Espírito da verdade habita em nós. O mundo não pode receber nem vê-lo, tá? Mas nós podemos senti-lo, nós podemos recebê-lo, porque ele habita em nós. Então, esse é um dos nomes que descrevem o Espírito Santo. Então, ele veio então substituir Cristo em todas as funções, em tudo aquilo que Cristo havia realizado no Novo Testamento com seus discípulos. Esse Espírito da promessa, esse Espírito da verdade e esse Espírito consolador veio substituir. Ele é o outro consolador, com as mesmas qualidades, com as mesmas características que o Cristo ressurreto, tá? Cristo ressurreto. Aí nós temos aí algumas designações a respeito de quê? A respeito desse Espírito, tá? Desse Espírito. Então, na página 60, nós vamos ter aí alguns simbolismos representando quem? Representando o Espírito Santo. Tá? Então, quais são esses símbolos que vão representar o Espírito Santo? Vamos lá. Tá bom, gente? Então estamos aí, tá? Os símbolos do Espírito Santo, ou seja, os símbolos que vão identificar, tá, o Espírito Santo, como ele vai o quê? Como ele vai atuar, tá? Então nós temos aí fogo, tá? Fogo, o fogo, a sua característica do fogo é afugentar, proteger do perigo dos animais peçonhentos, tá? E também de purificar, entre outras coisas, tá? Então essa é uma das funções do fogo. Vento, o vento também ele tem a sua característica e simbolismo que ele vai espalhar tudo aquilo que não presta, tá? Então o Espírito Santo, como vento, ele vai espalhar ou lançar para longe, tá, todo pecado que possa existir. E como água, a água tem o poder de quê? De limpar, tá, toda a sujeira. Vós está limpo pela palavra, pela água que eu vos tenho falado. Tá? Então, a água ela é dada como palavra, né? E o Espírito Santo ele vai atuar como água que limpa, né? E purifica também, regenera, tá? O selo também ele vai determinar que esse selo, toda mercadoria, tá? Toda mercadoria,
ela precisa ser identificada. O gado, quando ele é abatido, tá? O proprietário vai lá e coloca seu símbolo, a sua marca no gado. A madeira, da mesma forma, quando a madeira era cortada e levada para a madeireira, quando chegar o processo final, o madeireiro, então, vai lá e coloca seu símbolo na madeira. Por que isso? Caso se essa madeira perder, se extraviar, ou alguém tentar roubar, tá? Essa madeira está identificada. E as pessoas vão saber de quem é aquela madeira, com o selo de identificação. Então, o Espírito Santo, como selo, tá? Ele vai no âmbito espiritual, é ele que vai nos selar, ou seja, é a marca que o crente tem, que esse crente, essa pessoa, ela pertence a alguém, tá? Então a Bíblia vai falar, vós estáis selado pelo Espírito Santo para o grande dia da redenção. Então o selo, o Espírito Santo vai agir como selo, como uma marca. Quando Satanás vier, quando Satanás tentar roubar, tentar usurpar do crente, se esse crente de fato for fiel e verdadeiro, cheio do poder, ele vai ter o selo, a marca, e Satanás vai saber que esse crente, que essa pessoa, ela tem um dono, ela pertence a alguém. Tá? O azeite, por sua vez, ele era usado no Antigo Testamento para poder ungir os reis. Tá? Era símbolo de unção, poder, autoridade e outras coisas mais. E também cura. Tá? O azeite também era símbolo de cura. Ou seja, quando um animal ele era ferido na orelha ou em outro lugar, colocava-se o azeite para que as moscas não pousassem naquela ferida, trazendo aí uma consequência maior. Até era um processo de cura. Tá? No âmbito espiritual, o azeite, como símbolo do Espírito Santo, ele vai agir como proteção, tá? Contra os comichões deste mundo. No ouvido, e se for sofrer alguma ferida, ele vem como bálsamo, tá? E vai amenizar a podridão do lugar, tá? Que Satanás vai tentar então interferir. E a pomba, a Bíblia vai dizer que ele é simples, né? A sua simplicidade, a pomba é simples, bela, tá? E majestosa, mas ela tem uma influência muito grande, tá? Na interação, tá? Com o ser humano. Ou seja, na época a pomba era usada para poder entregar mensagem. Então era domesticada, tinha um fácil contato com o ser humano e era responsável para entregar as mensagens. Tinha um senso de direção poderosíssimo. E o Espírito Santo, como pomba, tá? É ele que vai interagir com o homem, com a humanidade, com a pessoa, para fazer o quê? Para direcionar ela com o senso de direção perfeito. Em relação a nós, sempre nos direcionar para a direção de Cristo, para a direção do Altíssimo. Tá? Então, essas são as características do Espírito Santo. O simbolismo: fogo, vento, água, selo, azeite e pomba. Tá? E pomba. Essas são uma das características ou simbolismo do Espírito Santo. Tá bom? Então, gente, essas aulas que nós estamos tendo, principalmente de pneumatologia e cristologia, assim como foi a doutrina de Deus, são aulas que a gente precisava dela pessoalmente, para a gente explorar outros temas que estão inseridos dentro da nossa apostila, do nosso estudo. Mas, infelizmente, não é possível. Então, eu espero que vocês leiam a apostila de vocês, estudem a apostila de vocês, para que vocês possam, então, estudar outro tema, outros assuntos que a gente não abordou aqui nessa aula. Tá bom? Então, o que nós estamos fazendo aqui, estamos dando, é matéria de prova, matéria para que você possa estudar e fazer uma ótima prova. Mas, acima de tudo, tá? Estudem a apostila, porque o conteúdo que está aqui dentro é de suma importância para o crescimento espiritual de vocês. Principalmente falando sobre a pneumatologia e cristologia.
Porque o que há de pensamentos contrários contra essa doutrina, tá? Gente, não está fácil, tá bom? Então, eu espero que vocês estudem, eu espero que vocês pesquisem bastante, gente, tá? Então, a mente de vocês vão abrir muito, tá? E eu tenho que, infelizmente, reduzir, né, as nossas aulas, tá? Para que vocês possam compreender no modo reduzido aí, tá bom? Mas eu acredito que vocês vão estudar em casa, vão ampliar o conhecimento de vocês, tá? E dentro em breve, em nome de Jesus, nós estaremos todos reunidos juntos para poder tirar dúvida presencialmente e outras coisas mais, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém? Graça e paz.